Conosco aqui no estúdio, os nossos comentaristas para essa tarde, o Felipe Bueno e a Fabiana Barroso. Sejam bem-vindos, Bueno, Fabi. Mas com você, Fabi, queria suas impressões iniciais em relação à evolução desse 12º dia de guerra, a essa negociação que está em andamento, esse encontro entre delegações da Rússia e da Ucrânia. Você espera um desfecho positivo desse encontro ou não? Parece que uma solução de paz ainda é algo muito distante. Fabi, boa tarde. Boa tarde, Vitor, boa tarde, Pioto, boa tarde a todos da audiência da Jovem Pan. É difícil fazer essa futurologia, mas tem algumas coisas que mudaram nesse final de semana. Hoje mesmo, o primeiro-ministro de Israel, ele já está na Rússia, é algo muito diferente que a gente viu, porque Israel, ele sempre recebeu intermediação de outros países e agora se coloca com todo o know-how de quem já recebeu intermediação para intermediar talvez uma paz ou pelo menos a minimização desse conflito na Ucrânia. Então a gente tem que aguardar também o resultado dessa reunião que acontece entre o primeiro-ministro de Israel e o Putin. Outras coisas que também têm sido muito importantes em relação a tudo que está acontecendo é em relação aos corredores humanitários. Eu acompanhei hoje a programação da Jovem Pan e já foi falado, mas como a nossa audiência é rotativa, vamos enfatizar aqui que existe a exigência de sair pela Bielorrússia, né? Então, isso é complicado porque é um país já que ganhou ali a maioria é pró-Rússia e agora a gente vê bastante clara essa divisão pró-União Europeia dentro da Ucrânia, que são os ucranianos, que a maioria, 80% é cristã, desse pessoal que eu estou falando, e os pró-Rússias, que já têm as duas zonas separatistas, mas a gente vê mesmo um cinturão se formando aí pelo Putin e parece-me que um dos objetivos dele é chegar no porto de Odessa e fechar definitivamente a Ucrânia, que já tem a Crimeia conquistada, para a saída do Mar Negro. Então, a gente ainda não vê um acirramento, espera-se também a conclusão dessa terceira rodada aí de negociações, mas ao que se vê, não existe algum fator novo. As sanções também em relação aos russos, parece-me que não está conseguindo o objetivo que se pretendia tão rapidamente. Eu vi também que cartões como Visa, aqueles que já estão acostumados, parece que a China já disponibilizou um tipo de transação e de cartão que tem 7 bilhões de usuários ali para os russos. Então, a gente está acompanhando esses dobramentos, mas não tem nada de novo a não ser, eu gostaria de chamar a atenção mesmo para o primeiro-ministro de Israel, que está agora conversando com Putin. Felipe Bueno, boa tarde. Me diga lá suas impressões, levando-se em conta todos os aspectos que os nossos correspondentes trouxeram lá da Ucrânia, sobretudo porque já estamos no 12º dia, sanções têm causado problemas à Rússia sim, mas o Ocidente também tem sofrido já com as sanções e, claro, o moral dos ucranianos num momento como esse, em que, apesar de toda a narrativa dizendo que os russos enfrentaram uma resistência maior do que imaginavam, pelo menos segundo o governo ucraniano, fato é que o exército russo continua avançando e de forma intensa sobre o território ucraniano. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando também. Começo essa semana bem desanimado, com base nessas notícias todas. Estive aqui no fim de semana também, participei da programação, acompanhamos tudo o que aconteceu, estamos acompanhando o que está acontecendo hoje e, de fato, não há grandes motivos para ânimo, né? Com relação ao fim desse conflito. Quando a gente fala em terceira chance de negociação, a gente está falando de uma situação em que o agressor faz exigências. Já é o começo, é importante que as pessoas nunca deixem de lado isso. O agressor faz exigências e não vai cessar fogo enquanto essas exigências não forem atendidas. Então, esse é o primeiro absurdo da guerra, né? Esse é o primeiro absurdo e talvez o motivo mais forte para você não ter ânimo de que as coisas vão terminar bem e vão terminar rápido. Agora, Piotr, você lembrou um ponto muito, muito importante no começo desse nosso trabalho aqui, há mais ou menos uns 40 minutos, que é a questão de Putin está ganhando ou está perdendo. Eu torço, né, e ainda acho que há chance de que Putin perca essa guerra, mas por enquanto, né,
há muitos pontos que fazem com que a gente entenda que ele está vencendo, né? O primeiro, esse que eu falei, né? Ele ainda é o chefe de Estado a fazer exigências. Ele é o homem que está avançando, como você destacou, como o Luca destacou, né? O exército russo está avançando e tem potência e potencial para avançar ainda mais. E ele é o homem que está à frente de um governo que fornece gás e petróleo para boa parte do mundo, inclusive, né? E mais especialmente a Europa e mais especialmente o gás. Então, quando você fala em sanções que no médio prazo podem criar problemas tanto para nós como para a Rússia, eu diria que a gente só muda de patamar quando essas sanções forem mais fortalecidas. E eu coloco um ponto-chave aqui. Enquanto a Europa não bater a mão na mesa e disser, não queremos mais o gás russo, a gente vai continuar nessa falta de fatos que levem à expectativa de que a guerra vai acabar num bom termo, digamos assim, para a democracia.